está agitado. Hoje elas estão bem tranquilas. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 17. Evangelho de Mateus, no capítulo 17. E hoje nós estaremos vendo do 1 ao 8, a transfiguração. Mateus, capítulo 17. Do 1 ao 8. Diz assim então: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. É um acontecimento extraordinário, sobrenatural. Talvez a cena mais linda, mais impressionante, mais encantadora que alguns dos discípulos, poucos deles, só 3, tiveram o grande privilégio de poder contemplar. Não sei se na leitura do texto os irmãos puderam participar. Imagine você sendo levado para um lugar à parte, somente com Jesus, mais 2 companheiros, porque eles eram em 3, então você é um deles agora. E você fica imaginando você subindo para esse lugar, e aí Jesus começa a orar. Você está ao lado, né, não orando mais com aquele que está orando e que é o Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador, né, porque Jesus é Deus. E de repente Jesus é transfigurado. Ele passa a resplandecer. Se tornou algo extraordinário. Imagine você observando esta cena, que não se repete ou não se repetiu, né, naquela ocasião. Então, os discípulos ali foram levados por Jesus e eles, a Bíblia diz que eles estavam premidos de sono, eles estavam cansados, eles estavam desgastados, mas eles se esforçaram para não dormir, para poder contemplar esta cena extraordinária, né, observar este acontecimento, e eles ficaram, na verdade, estarrecidos. Eles ficaram, podemos dizer assim, boquiabertos, até assustados com a glória de Jesus e com aquilo que o Pai falou a respeito de Jesus. Eles ficaram encantados. Na verdade, eles ficaram sem saber o que falar. No capítulo 16, no versículo 13, ele diz que Jesus foi com os discípulos para os lados de Cesareia de Filipe, que fica ao norte do mar da Galileia. E então, nesta região aqui, capítulo 17, versículo 1, né, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Então aqui ele diz que ele chamou 3 dos seus discípulos e levou esses que eram mais próximos de Jesus, em particular, a esse monte, a esse lugar, né, um lugar separado para que eles pudessem estar ali. Então, alguns acreditam que esse monte é o Monte Hermon. Não vai fazer muita diferença para nós, mas é só para se localizar. O Monte Hermon, que na maior parte do ano ele é coberto de neve no seu topo, e com o degelo, com o derretimento dessa neve é que começa a formar o Rio Jordão. Tá tão famoso o Rio Jordão, tá? Onde Jesus Cristo, inclusive, foi batizado. Então, em Lucas, no capítulo 9, no versículo de número 28, ele diz que Jesus subiu ao monte
com o propósito de orar. Não está aqui em Mateus, mas Lucas registra isso. Ele diz que Jesus subiu a esse monte com os seus discípulos à parte, separados, para que ele pudesse então orar. E se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que todos os atos de Jesus, os grandes acontecimentos, as coisas que aconteciam, tudo era precedido pela oração. Jesus não fazia nada sem orar, sendo ele Deus. Para tudo ele orava, para escolher os discípulos, para atravessar o mar, enquanto os discípulos iam andando, ele estava orando antes de ir. Jesus sempre orava antes de tudo, em todas as coisas. E eu fiquei pensando, ele sendo o próprio Deus orava, o Jesus orava. O quanto que nós deveríamos também estar orando, o quanto nós deveríamos também nos dedicar à oração. Então a motivação de Jesus de subir aquele monte não era para outra coisa a não ser para ter ali uma intimidade com o Pai, uma comunhão com o Pai, para ter ali um relacionamento mais íntimo com o Senhor, para estar ali com os seus discípulos também. Enquanto os discípulos estavam lutando com o sono para poder se manter acordados, para poder ali acompanhar aquilo que eles estavam vendo, Jesus estava lutando com o Pai em oração, por causa da sua grande missão, que era poder ir para a cruz, para poder resgatar o homem dos seus pecados. Luta muito maior do que o sono, para manter-se acordado, depois de um grande cansaço. Jesus estava, na verdade, lutando com Deus em oração para cumprir a sua missão. E ai de nós, se ele não tivesse cumprido a sua missão, não haveria salvação, não teríamos a salvação, ou viveríamos ainda como o povo do Velho Testamento. E aí eu faço essa pergunta para nós: como tem sido a nossa vida de oração? Temos tido intimidade com Deus? Irmãos, eu confesso para os irmãos que nós estamos vivendo um período de esfriamento espiritual. Nós vivemos períodos de show, de estrelismo, de êxtase. Vamos, discípulos, bom estarmos aqui. Senhor, que maravilhoso, mas só quem estava orando era Jesus, os discípulos não. Eles não estavam tendo comunhão, intimidade com Deus. Jesus sim. E nós muitas vezes estamos assim também. Nós estamos percebendo hoje pode ter um ajuntamento do povo, mas não intimidade com Deus. Nós podemos subir o monte da igreja, do lugar onde nós nos reunimos, mas muitas vezes o nosso coração está longe de Deus, está frio. Estamos ali por algum outro motivo, observando alguma coisa, tudo distraindo, mas nós não conseguimos, parece que mais, nos concentrar para adorar, para servir, para glorificar, para orar, nos reunirmos para a oração. Um desfalque muito grande nos cultos de oração. Isso reflete a vida de oração da igreja de um modo geral. Será que estamos tentando, pelo menos, nos manter acordados como os discípulos? Ou já, como a Bíblia diz também, muitos já dormem? Lá naquele texto de 1 Coríntios, que a gente sempre fala da preparação para a Santa Ceia. Então, nós, como colocamos o título aqui, não há glória sem cruz, e antes de falar da glória, que não há glória sem cruz, nós precisamos destacar que não há comunhão com Deus sem oração. Não há comunhão com Deus sem oração. Você pode ser mestre, pregador, teólogo, você pode ser professor, você pode ser o que você quiser. Mas se você não tem vida de oração, você não tem comunhão com Deus. Jesus é o grande exemplo para nós. Sem oração não há comunhão com Deus. Nós podemos ser religiosos, nós podemos ser tudo que nós sabemos da palavra de Deus, mas sem uma íntima comunhão com Deus, nós, na verdade, se nós não temos uma vida de oração, nós não teremos esta vida de comunhão com o Pai. Então, enquanto Jesus orava ali, à vista dos seus discípulos, diz a palavra que ele foi transfigurado. Mudou o aspecto da sua aparência. Houve uma presença de uma glória resplandecente envolvendo Cristo Jesus
ali naquele lugar onde ele estava com os seus discípulos. Então, houve uma alteração da figura de Cristo Jesus, e tudo resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, né? Então, esta é a descrição a respeito da transfiguração. E isso nos leva para Apocalipse, e isso vai nos lembrar de algo que é ainda mais glorioso do que isso. Ele vai nos levar a contemplar os céus. Então nós podemos dizer que essa transfiguração aqui é uma antessala do céu. É uma amostra da glória completa que nós podemos ver no céu, na presença de Deus e eternamente. Porque aqui ainda era antes da cruz, antes do sofrimento, antes da morte. Mas a glória celestial é para depois da morte, e é completa e plena porque ela se realizou e foi conquistada na cruz de Cristo Jesus. Os versículos 23 do capítulo 21 e versículo 5 do capítulo 22 de Apocalipse, ele fala da cidade, da Nova Jerusalém. Se os irmãos puderem depois ler esses 2 capítulos, eles vão falar do céu, da nossa morada eterna, da presença gloriosa de Deus, e ele diz que a cidade, chama isso de cidade, não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A glória de Deus ilumina a eternidade, e Jesus Cristo, o Cordeiro, é a sua lâmpada. Não vai precisar mais de sol, de lua, nem de luz elétrica. Nós vamos ter ali a glória resplandecente do Senhor. E o versículo 5 do capítulo 22 diz: então já não haverá noite, nem precisam eles da luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, a glória da transfiguração é uma amostra, é um sinal da glória eterna. Meus irmãos, se Pedro, Tiago e João caíram diante dessa glória, imagine a glória eterna, quão maravilhosa é. Se não passarmos pela cruz, nós não seremos capazes de ver esta glória, de desfrutar desta glória, de contemplar esta glória, de estar com o Senhor na glória. Meus irmãos, é algo tão glorioso, tão esplendoroso, a própria amostra, que foi a transfiguração. Desculpa eu chamar de amostra, mas é assim, é um exemplo, é uma antecipação para mostrar em partes que Pedro nem queria descer do monte, ele queria permanecer lá. Senhor, é tão glorioso, é tão maravilhoso, é tão extraordinário permanecer aqui nesse lugar, que ele não queria agora sair dali, não sabendo ele que o céu ainda é muito melhor, mas que antes do céu é necessário passar pela cruz, para que a glória completa possa se manifestar, para que a glória eterna possa ser então compartilhada. Então, essa transfiguração, ela pode ser contemplada por 3 homens pecadores, como Pedro, Tiago e João. Daqui para frente ainda eles vão dar muito trabalho para Jesus e vão negar, vão fugir, vão abandonar. Mas eles já puderam contemplar, né, esta glória, né, eles puderam contemplar esta maravilha. Mas eu quero dizer que para contemplar a glória eterna, dessa forma, nós não podemos. A glória celestial, somente os lavados no sangue do Cordeiro e purificados no sangue do Cordeiro, capítulo 21 e 22 de Apocalipse vai falar sobre isso. Precisa passar por uma transformação completa. Não é apenas olhar para a glória, mas precisa também ser glorificado. Precisa ser totalmente transformado para poder estar lá. E a isso então é chamado de um novo nascimento. Devemos nascer de novo, ser uma nova criatura, agora pertencente ao reino glorioso do Pai, e não apenas a esse reino aqui deste mundo. Então, enquanto Jesus orava e estava sendo transfigurado, diz que apareceu ali para falar com Jesus 2 homens, Moisés e Elias. Alguns defendem que essas 2 testemunhas
elas vieram para encorajar Jesus, porque não seria fácil. Jesus cumprir a lei e os profetas, porque Moisés é o representante da lei, e Elias aqui, o representante dos profetas, para cumprir a lei e os profetas não era fácil, como não foi fácil. Foi angustiante para Jesus, foi doloroso para Jesus, foi algo que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele já não estava, humanamente falando, aguentando tanto peso, tanto fardo, tanta dor, tanta angústia, tanto sofrimento, né? O castigo da humanidade sendo levado sobre ele, e ele sabia disso. Então, essas duas testemunhas poderiam estar aqui para poder ajudá-lo, fortalecê-lo, para que então ele pudesse continuar, desfrutar daquele momento de glória, mas ainda descer para o vale e chegar à cruz. E é isso também que serve de encorajamento, e no final nós estaremos falando um pouquinho sobre isso para cada um de nós também. Muitas vezes nós contemplamos a glória, mas não é indo ao céu, e nós temos que passar pelos vales áridos da nossa vida, e dá vontade de desistir, dá vontade de sumir, mas é preciso continuar. Ou então dá vontade de ficar só aqui dentro cantando, mas temos que enfrentar os problemas, as adversidades, as lutas que nos cercam no nosso dia a dia. Então, Lucas, capítulo 9, que é um texto paralelo a esse, né, versículo 31, nós podemos entender ali que ele está falando que, de fato, aquilo que a lei e os profetas anunciaram, que Moisés e Elias e todos os demais estavam anunciando, estava se cumprindo em Jesus, estava confirmando. Para os próprios apóstolos, eles seriam os líderes principais. Pode ver que eles serão os líderes principais. Depois vem Paulo, depois vem Barnabé, vem outros aí, mas esses três, eles são os líderes principais da igreja que está se formando. E eles puderam então contemplar ali essa glória de todo esse acontecimento, mostrando que de fato Jesus é o Cristo, ele é o cumprimento da profecia, ele é o cumprimento da lei. Então, eles não tinham mais dúvida de quem era Jesus, o Filho amado do Pai, né? O escolhido de Deus, esse Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Então, todo o Velho Testamento aponta para Cristo Jesus, e não ficou dúvida nenhuma para aqueles discípulos. Os versículos 4 e 5, então, eles vão falar a respeito do que disse Pedro. Né? Pedro diz assim: Senhor, bom é estarmos aqui. Que maravilha, coisa gostosa. Dona Zélia veio transbordante lá do congresso, lá de Campo Grande. Ah, se nós pudéssemos continuar nisso, né? Ouvindo, nos deleitando. Os jovens vieram, né, de um encontro lá em Dourados também. Ah, ficar ouvindo como chama lá, o Júnior lá? Heber Campos Júnior. Aquela voz suave, macia, aquela inteligência, aquela sabedoria profunda que vai calando no coração, né? E vai trazendo, que bom se nós pudéssemos passar a vida inteira ali ouvindo, né? Coisas maravilhosas, extraordinárias. Pedro diz: bom estarmos aqui, Senhor, né? Se quiser nós vamos fazer, eu faço 3 tendas. Uma será para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. E eles iam dormir onde? Não importa. Senhor, nós ficamos aqui mesmo. É maravilhoso demais, Senhor. Marcos 9:6, ele diz que Pedro não sabia o que dizer. Estavam aterrados, ele não sabia o que dizer. E aí eu fiquei pensando, meus irmãos, que a pior coisa que nós falamos é aquela que nós falamos quando não sabemos o que falar. Aí nós falamos bobeira. Quando nós não sabemos o que falar, nós tínhamos que ficar quieto. Esse dia eu vi um negócio, um vídeo interessante. Uma grande família reunida, tinha umas 20 pessoas mais ou menos, e eles resolveram não falar mal de ninguém, para ver como seria a conversa. Os irmãos não teve conversa. Eles ficaram, pois é, né? É. Então, quando nós não sabemos o que falar, né, nós falamos o que não devíamos falar. Então nós devíamos nos calar, meditar, contemplar, mas nós queremos falar, nós queremos resolver, nós queremos, né, nos adiantar, e muitas vezes dá no que dá. Quebramos a cara, passamos vergonha,
Falei no grupo de discipulado, eu vou falar mais baixo aqui para não todo mundo ouvir, mas eu fui fazer uma visita e aí eu vim embora moído, acabado, envergonhado, sabe? Porque fui lá para visitar, para falar a situação e tudo mais, e entrou por uns assuntos e uns negócios lá, e nós gastamos 70% do tempo falando que não precisava ter falado, em assuntos que não deveriam ser comentados. Se eu tivesse ficado aqueles 70% quieto, só ouvindo eles, eu tinha feito uma grande obra, tinha feito uma grande coisa. Quando nós não sabemos o que falar, não falamos. Vamos tentar ficar quieto. Tá? Diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Então, pelo menos, vamos disfarçar. Dar uma de sábio, ficando quieto. Tá bom? Então, meus irmãos, Pedro diz, bom é estarmos aqui. Por que nós podemos dizer que ele errou nisso? E que ele não sabia o que estava dizendo, né? Marcos diz, ele não sabia o que é que ele estava dizendo. É porque, na verdade, Jesus não tinha ido para a cruz ainda. E tinha que ir para a cruz. Teria que passar pela cruz. Não dava para ficar ali. Dali, para dar um passo para o céu, era impossível. Tinha que passar pelo vale. E o que tinha no vale? Endemoniados, doentes, enfermos, pobres, miseráveis, ricos, corruptos, idólatras, tudo que você puder imaginar do mundo, aquela misturada toda, estava lá esperando eles. E Jesus veio para esses, para trazer graça salvadora, redenção para essas pessoas. Mas Pedro falou, Senhor, está tão bom aqui, deixa eles que se viram para lá. Não está escrito isso, mas a gente pensa assim muitas vezes, né? Por que eu vou ir lá? Lá na Missão Caiuá para ver? Para ajudar os índios lá, os índios já, o governo está ajudando bastante. E assim a gente vai, muitas vezes, né? Senhor, bom é estarmos aqui mesmo, tão gostoso. Tem ar-condicionado? Né? Lá vai ser difícil, é mosquito para tudo quanto é lado, coisa complicada, Senhor. Parei 3 tendas aqui. Então, o pastor Hernandes, ele diz que isso dá a ideia, né, de nós levantarmos altares. É uma idolatria. O nosso conforto, o nosso egoísmo é uma idolatria. Nós queremos ficar aqui, ao invés de nós sairmos, ao invés de nós olharmos para os necessitados, para os que estão indo para o inferno, nós estamos criando altares, tendas, lugares confortáveis. E nós estamos criando uma idolatria do eu dentro do coração, né? Deixando de olhar para aqueles que estão indo para o pecado, para as trevas, por causa do pecado, para o inferno. Meus irmãos, algumas vezes nós agimos como Pedro nesta situação. A intenção é boa, mas não é o plano de Deus. E não é que não devemos estar adorando, louvando, exaltando, passando bons momentos. Não é isso. Jesus não falou isso aqui, é pecado que vocês estão desfrutando aqui. Não, era bom, mas não era para ficar ali para sempre. Tem o vale, tem os necessitados, precisamos compartilhar, precisamos levar mais pessoas a Cristo Jesus. Enquanto Moisés e Elias conversavam com Jesus, né, capítulo 9 de Lucas, versículos 30 e 31, deixa claro que o assunto é Jerusalém, é a cruz, é a morte. Pedro estava cogitando evitar a cruz. Senhor, vamos adiar isso, vamos deixar para mais tarde, ou então, se possível, né, nós vamos evitar isso. Mas a cruz, ela era inevitável para que houvesse salvação. Então, era necessário, lembra que eu falei esses dias no capítulo 16? Era necessário ir para Jerusalém, sofrer muito, ir para a cruz, morrer e ressuscitar. Irmãos, talvez você possa falar assim, é lógico, não há ressurreição sem morte. Pois é, nós queremos fugir da morte. Então não há ressurreição. Vida plena, vida eterna, vida abundante, após a ressurreição, um novo nascimento. Então nós precisamos da cruz, nós precisamos matar o nosso eu, fazer morrer a nossa velha natureza, para ressurgir uma nova vida, uma nova natureza. Então, esses 2 grandes servos estavam aqui fortalecendo Jesus para o cumprimento desse ministério. Enquanto os 3 seres agora celestiais, porque Moisés e Elias já foram antes, né, já são seres celestiais, estavam discutindo aqui o cumprimento da lei e dos profetas,
os 3 homens da terra discutiam o conforto terreno, traçando planos para construir as tendas aí. Né? Você busca uma lona, você busca as estacas e nós vamos amarrar, nós vamos fazer assim, nós vamos ajeitar as coisas, pensando nas coisas do mundo. Enquanto que os outros estavam pensando no reino de Deus, a salvação da humanidade. E nós muitas vezes vivemos assim. Deus não nos proíbe e nós devemos trabalhar, a Bíblia condena, mas muitas vezes nós fazemos do próprio trabalho, nós fazemos do dinheiro o nosso ídolo. Hoje cedo nós falamos um pouco sobre estas coisas. Então, nós precisamos pensar um pouco mais como Jesus, como Moisés e como Elias, a eternidade. Porque lá não tem fim, aqui vai ter. As coisas daqui ficam, aquelas que são eternas é para sempre. Por isso Jesus diz, devemos acumular tesouros nos céus, não aqui na terra. Alguém já disse que nós devemos ganhar o máximo que pudermos e darmos o máximo que nós pudermos, investir o máximo que nós pudermos também no reino de Deus, na obra do Senhor, para a salvação da humanidade. Mas nós falamos, mas é tão bom, sorvetinho é tão bom, mas os outros, só um arroz com ervilha, não é isso? Talvez quase 1 bilhão de pessoas tendo que comer arroz e ervilha todo dia. Ou um dia arroz e ervilha e no outro dia ervilha e arroz. Esse dia o pastor estava aqui falando de ovos, né? E aí para a criança desnutrida, eles dão 2 ovos. E os outros, os mais fortinhos, ganham só 1. Muitas vezes nós estamos querendo ficar tão confortável no salário, em todas as coisas, e nós nos esquecemos de que há pessoas que estão indo para o inferno. Quinta-feira, nosso grupo de discipulado foi muito importante, nós pensando ali sobre essas coisas. Talvez o teu filho, o teu esposo, a tua esposa, o teu pai está indo para o inferno e você não se dá conta disso. Você não acorda para isso? Ou talvez você mesmo está indo para o inferno e está tudo bem. O mundo está indo para o inferno e está tudo bem. Isso é egoísmo da nossa parte. Eu lembro que uma vez veio aqui o pastor Benjamin. Nós cantamos um cântico e ele fez uma repreensão em público aqui para nós, que ele me doeu. Quando ele falou que nós estamos cantando Maranata, vem Senhor Jesus. Quando 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar desse Jesus e nós queremos que ele já volte. O que esses 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram de Jesus vão fazer? Sem nenhuma oportunidade de ouvir de Jesus. Mas nós queremos tenda, sombra, água fresca, ar-condicionado. E o mundo está perdido. As pessoas estão indo para o inferno. Ah, Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Como é bom, Senhor, estar aqui. E de fato é bom. E temos que louvar. Nós somos criados para o louvor, para a glória do nosso Deus. Mas nós não podemos deixar de levar esse evangelho a outras pessoas. Então, no capítulo 16, Jesus fala dessa necessidade de ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, morrer e ressuscitar. Aqui na transfiguração, os discípulos contemplam a glória e como é maravilhoso desfrutar dela, mas ela é apenas um vislumbre da glória por vir. A cruz, a morte, era necessário, era preciso. E nós precisamos passar pela cruz. Se não passar pela cruz, se não fazer morrer o nosso velho eu, a nossa velha natureza, se nós não nos desgastarmos por Cristo, nós não teremos Cristo, não estaremos com Cristo, não viveremos com Cristo. Podemos desfrutar de algumas transfigurações, podemos desfrutar de algumas glórias aqui nesse mundo, milagres. Eu estava ontem indo para Dourados, né, falando sobre essas coisas. Um ateu pode alcançar um milagre de Deus, se ele acreditar. Ateu acreditando? Que não existe ateu de verdade, né? Eles se declaram ateus, mas eles creem que um milagre pode acontecer, alguma coisa extraordinária pode acontecer na vida dele. Agora, e o céu? E a vida eterna? Jesus diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você já tem pensado nisso?
Nesses últimos tempos, nós estamos preocupados com o sistema do mundo, né? Porque daqui a um dia, o que é teu não é teu, talvez, espero que não, né? Mas talvez tenha que socializar com todos. Se você tem 2 casas, uma já não é mais tua, vai entrar outra pessoa, né? E assim por diante. As coisas estão muito próximas disso. Que Deus nos livre, mas estamos próximos disso. Agora, nós estamos ali ainda apegados muito a essas coisas. Se chegar um momento desse, e daí? O que nós fizemos com aquilo? Tá? Não haverá galardão se alguém nos tira isso e dá para outro. Galardão há se nós ajudarmos com isso alguma outra pessoa. Então, nós não podemos evitar a cruz, porque sem ela não há glória. Ninguém desfruta da glória eterna do céu sem passar pela cruz. Jesus, ele afirmou para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Senão não nem vê, mais ou menos a transfiguração, e nem entra, que daí já é a glória eterna. E nós tentamos muitas vezes criar os atalhos, inventar caminhos, né, evitar esses sofrimentos, mas Deus nos diz, né, apontando para Jesus, Deus está dizendo aqui, este é o meu filho amado, e aqui eu juntei dos 3 evangelistas, este é o meu filho amado, o meu eleito, em quem me comprazo, a ele ouvi. Jesus é quem tem o caminho para nós. Jesus é que é o caminho para cada um de nós. Então nós precisamos ouvir mais Jesus, obedecer mais Jesus, seguir Jesus mais de perto, para não perder de vista, para não perder o rastro de Jesus, não nos distanciarmos de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nós não devemos nos esmorecer diante dos desafios, porque depois da cruz, dos desafios, do sofrimento, das lutas, virá a glória. Assim como naturalmente, depois do plantio, é que vem a colheita. E a Bíblia diz, o salmista diz que só quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós gostaríamos de evitar, mas não dá. Nós temos que tomar a nossa cruz para seguir a Cristo Jesus, o que foi pregado, né, na semana passada. Então, eu quero concluir aqui com as palavras encorajadoras de Cristo Jesus. Após os discípulos terem caído de bruço, como diz aí o versículo 6, né, terem sido tomados de grande medo, no versículo 7, algo que é maravilhoso, algo que nós precisamos absorver, nós precisamos aprender, e nós precisamos nos apropriar disso. Diz assim, e eu destaquei cada frase, cada sentença, aproximando-se deles. Jesus se aproximou. É Ele quem vem ao nosso encontro. É Ele quem usa de misericórdia. Nós não buscamos a Deus, é Deus que nos busca. Mas veja, Ele está próximo de nós a ponto de tocar. Aproximando-se Jesus deles, tocou-lhes. Jesus bateu no ombro do Pedro, do Tiago e do João, os meus filhos. E o que ele disse? Meus filhos, erguei-vos, não temais. Nós vamos descer, nós vamos para o vale, nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, em outra ocasião. Mas ele diz assim, se ergam, vamos enfrentar. Não falta muito. Na verdade, faltava poucos dias para a cruz. Talvez alguns meses ainda para a cruz. Não falta muito. Vamos lá. Tenha ânimo, tenha coragem. O final dos tempos está chegando. A vinda de Jesus se aproxima. Recobre o seu ânimo, a sua força, a sua disposição. Vamos lá. Eu estou com vocês, eu estou junto de vocês. Está aqui a minha mão. Erguei-vos, não temais. Para nós desfrutarmos da glória, nós precisamos descer com Jesus no vale, porque muitos ainda precisam ser alcançados, e é por meio da igreja. Ele podia mandar anjos, ele podia mandar qualquer outra coisa, drones, hoje é drone, né? Podia fazer qualquer coisa, até pedras falar se ele quisesse, fez animais falar, ele podia fazer, mas ele escolheu o seu povo, a sua igreja. Não vamos ficar debaixo da tenda, vamos anunciar, vamos falar, vamos compartilhar. Mas como que eu vou dizer? Fala o que Jesus fez na sua vida.
E se ainda não fez, se você ainda não teve encontro com Ele, não perca a oportunidade. Entregue a sua vida a Ele, creia nele, né? Desfrute dessa glória da salvação, que é em partes agora, mas será completa, eterna e maravilhosa depois. Então, vamos compartilhar. Erguei-vos, não tenham medo da cruz, ela é necessária. Quem não passar pela cruz, não entra no céu. Não terá a vida eterna, não terá o gozo eterno. Ir para a cruz, assistam aquele filme, O Peregrino, e você vai ver que aquele cristão só se livrou realmente do fardo na cruz, diante da cruz. Antes era um cristão, mas carregando um enorme fardo. Quando ele se depara com a cruz, ali o seu fardo é tirado. E ele caminha agora em direção à Nova Jerusalém, aquela cidade celestial, onde a luz é a glória do Senhor permanentemente. Que maravilha, que algo extraordinário, mas nós só podemos chegar lá depois da cruz. Então a glória plena e completa está logo ali, logo depois da cruz. Para agora, basta nós subirmos com Jesus ao monte da oração. E esse monte da oração, vamos entender bem, que Jesus disse, pode ser o teu quarto, entre no teu quarto. Né? Tenha intimidade, tenha comunhão com Deus, tenha prazer no Senhor. Ouça Ele. A Ele ouvir. É isso que Deus diz aqui. Meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Deus tem prazer nos seus filhos, que ouvem Jesus, que obedecem a Jesus, que seguem o caminho de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nesses dias difíceis, nesses dias, talvez ainda materialmente não é difícil, mas espiritualmente, meus irmãos, há uma densa trevas sobre a nossa nação, e nós precisamos orar, ou nós vamos ser tomados de sono e de cansaço. E aí nós podemos perder a grande oportunidade de contemplar não só a transfiguração, mas a glória eterna. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pedir para que Deus nos desperte para isso, para que nós possamos nos manter acordados nesses dias maus, difíceis, que a gente possa estar em oração, intimidade, em comunhão com Deus, em comunhão com o Senhor, para que nós possamos contemplar glórias maiores do que essas que nós já vimos aqui, que já experimentamos aqui, talvez de um culto maravilhoso, de outras situações, mas para contemplar, juntamente com o Senhor, a glória eterna, a glória celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse tempo precioso, por podermos estar aqui, ó Deus, debaixo dessa tenda com o Senhor, ó Deus, com os demais irmãos reunidos nesse lugar agradável, ó Deus, um tempo de adoração, de louvor, de edificação, mas que nós possamos lembrar que ainda temos que descer para as ruas, para os becos, para as casas, para as pessoas que estão perdidas, que estão sem Jesus, que precisam ser alcançadas e libertas do pecado, das garras do diabo. Isso não é fácil, isso é constrangedor para nós, isso demanda tempo, dinheiro, investimento da nossa vida. Ó Deus, mas nós sabemos que isso é necessário, porque também se essas pessoas não passarem pela cruz, elas não entrarão no gozo eterno do Senhor, e nós somos responsáveis por isso. Ajude-nos, ó Pai, a não ter um peso de condenação, mas sim, ó Deus, um peso de responsabilidade, para podermos anunciar, compartilhar, falar do Teu amor, e viver, ó Deus, de tal forma que resplandeça também a glória do Senhor, a luz de Cristo, através das nossas vidas, para aqueles que estão perdidos. Ajude-nos, ó Pai, nesse tempo difícil, e que nós possamos buscar ter uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, o desejo de ter comunhão com o Senhor, que nós possamos ouvir a Cristo Jesus. O Senhor mesmo, em outras ocasiões, já disse, ouvi a Ele. Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, ouçam Ele. Que nós possamos ouvir e obedecer aos mandamentos de Cristo, a palavra de Cristo Jesus. Que não sejamos desobedientes, mas servos fiéis, dedicados e consagrados ao Senhor.
Assim nós oramos pedindo para que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça durante esta próxima semana, para que possamos viver debaixo da Tua glória e resplandecer a glória do Senhor para este mundo em trevas. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Em oração silenciosa, nós nos